Hoje eu vou falar de uma causa frequente de consulta aqui no consultório, que é a queda de cabelo nas mulheres. Por que que o cabelo cai? O cabelo tem um ciclo, a gente precisa entender isso. O ciclo natural do cabelo é um ciclo de crescimento de 4 a 5 anos. Imagina que cada fio que nasce, ele vai durar 4 a 6 anos, depois ele cai e vem outro. Isso numa pessoa normal, com o tempo, todas as nossas células do corpo vão diminuindo a reposição. Então, mesmo quem tem muito cabelo, quando chegar com 50, 60, 70 anos, não vai ter calvície, vai ter uma quantidade um pouco menor de cabelos. O que acontece é que esse ciclo capilar ele pode ser alterado e o fio, ao invés de durar 4, 5, 6 anos, eles podem ser sincronizados na queda em tempos muito menores, em meses, por exemplo. O cabelo deveria estar crescendo e cai, ou ele já tem 1, 2 anos e cai. E por que isso acontece? Normalmente, quando o cabelo está caindo muito, é possível que tenha havido um estresse físico ou emocional 2, 3 meses antes da queda. Por quê? Porque naquele momento do estresse físico e emocional, o folículo passa então da fase de crescimento para a fase de queda. Passa da fase anágena para a fase telógena. Na medicina a gente dá nome para tudo, né? Então, e o que causa esse eflúvio telógeno? Ou seja, queda de cabelo em telógeno, que é a fase de queda que vocês acabaram de aprender. O estresse emocional é fácil de explicar, é um problema familiar, é morte na família, é um acidente que trouxe um estresse para o paciente. Mas o estresse físico ele pode vir por várias causas, né? Ele pode ser por doença, ele pode ser por uso de medicamentos, ele pode ser por alguns regimes muito restritivos que as pessoas fazem, isso não deixa de ser um estresse para o folículo, né? E um exemplo, ele pode ser por alterações hormonais da mulher, principalmente, altera o hormônio, isso se reflete no cabelo, então síndrome do ovário policístico, uso de drogas para tratamentos hormonais. E um exemplo bem clássico, que é fácil de entender, é a paciente que está grávida, o cabelo fica bonito. Os hormônios femininos, eles mantêm o cabelo bombado. E quando existe o parto, é como se fosse um trauma. Cessam-se os hormônios que mantêm a placenta e o bebê, o folículo sente e 3 meses depois começa a cair cabelo. E isso pode durar meses, mas às vezes pode durar anos, que é o eflúvio telógeno crônico. E a gente tem que intervir, porque no eflúvio telógeno o cabelo cai, mas ele volta. Mas se está sempre caindo porque tem uma causa persistente, então não dá tempo. A pessoa começa a perder volume e o cabelo que cai muitas vezes é comprido e volta desse tamanho, já dá uma perda muito grande de volume. Bom, existe tratamento para eflúvio telógeno, tá? E isso são usados normalmente medicamentos que podem ser por via oral, podem ser medicamentos tópicos, mas é importante o dermatologista fazer esse diagnóstico e explicar para o paciente que aquele cabelo vai voltar, tá? Existe uma outra causa que na mulher é muito mais difícil de perceber, é mais lenta a percepção, é mais insidiosa, que é a chamada alopécia androgenética. A alopécia também é queda. Androgenética, você vê que tem genética na história, né? Por quê? Porque isso normalmente é definido geneticamente, pode ser herança do pai ou da mãe, e a mulher começa a perder volume por afinamento capilar. O fio cai no ciclo normal, volta, então ele dura lá 4, 5 anos, e volta um outro. Só que cada ciclo o cabelo vai voltando mais fino, até que ele não volta mais. E aí a mulher começa a perceber como, olha, eu estou percebendo um volume diferente, eu prendo o rabo do cabelo aqui, cada vez a presilha já não consegue prender porque tem muito pouco cabelo, mas eu não vejo cair. Isso é alopecia androgenética. No homem é muito mais fácil de ser percebido, porque começa a ver as entradas, o cucuruto. Na mulher é uma rarefação mais difusa, que ocupa geralmente todo o topo da cabeça. E às vezes a linha frontal está
está preservada. Então fica uma linha preservada e uma rarefação aqui atrás. E para isso foram se desenvolvendo os medicamentos por via oral, tá? Isso já existe há algum tempo. A mais conhecida é a dutasterida. Existem uma série de vitaminas, a gente pode citar a biotina, a gente pode citar o selênio, que é um micronutriente que também promove uma melhora do cabelo, tanto no eflúvio telógeno quanto na alopecia androgenética. Mas eu queria falar que além do tratamento tópico e oral com minoxidil, com dutasterida, com essas vitaminas que estimulam o cabelo, tem alguns extratos de planta também, tem uma coisa muito interessante, nova no Brasil, que já existe na Europa há 4, 5 anos, então mesmo sendo nova, a gente já vem acompanhando isso nos congressos europeus e americanos há anos, que são os exossomos. E os exossomos é como se fosse uma terapia genética, é regeneração celular. E isso vem num produto que foi estudado há 20 anos, depois se identificou que no começo achava-se que era lixo celular, que umas pequenas vesículas que iam de uma célula para outra, elas têm uma função de regenerar, a partir da célula mãe, regenerar outras células. E no cabelo isso funciona como? Fazendo o folículo fino, aquele cabelo que está afinando, voltar para a espessura normal. Ou seja, reverter o processo da alopecia androgenética. O que é muito interessante do exossomos, que a gente já fazia algumas aplicações de uso no couro cabeludo, abrindo canais e massageando produtos no couro cabeludo, mas eram muitas sessões com resultado discreto. Agora a gente precisa de poucas sessões para um resultado muito interessante de reversão do quadro, muitas vezes, principalmente se for pego num quadro não tão avançado, ou uma melhora muito importante com aplicações que podem ser feitas a cada 2, 3 meses, ou seja, espaçadas. E isso pode ser associado ao que a gente já fazia antes. Então, tanto o eflúvio telógeno quanto a alopecia androgenética tem tratamento. É muito importante que um dermatologista oriente as causas para o paciente, para ele entender. A partir do momento que ele entende o tratamento. E o que tem de grande novidade, além de tudo que a gente já fazia há alguns anos, são os exossomos, e vocês vão ouvir os exossomos serem falados não só na dermatologia, a gente usa também para rejuvenescimento, para tratar as manchas do melasma, para cicatrizes, mas no cabelo é muito evidente a melhora. E isso está sendo usado por várias áreas da medicina. Acompanhe.